Olá, amigas, amigos, trabalhadores e frequentadores do Grupo Socorrista Francisco de Assis. Sejam bem-vindos e obrigado por se ligarem a esse canal, uma vez que nesse momento não podemos nos encontrar pessoalmente em função do nosso estágio de isolamento social. Para iniciarmos a nossa palestra de hoje, vamos começar procurando nos ligarmos à espiritualidade superior, aos nossos mentores individuais, ao nosso grande Mestre Jesus, pedindo que Ele abra a nossa mente para que possamos absorver o máximo possível o tema que discutiremos hoje. O tema será do livro O Médico Jesus, de João Carlos de Luca, aonde ele aborda o tema A Farmácia de Deus. Esse capítulo começa com uma frase de Dr. Bezerra de Menezes, que diz o seguinte: recebemos, pela oração, o concurso espiritual, rogando a Jesus para que nossos corações sejam fortificados no caminho da dor e da luz em que nos encontramos. Uma frase retirada do livro Apelos Cristãos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E como o texto indica, o tema é a oração. Pois, quando oramos, mudamos a frequência energética para melhor e podemos sintonizar ondas de equilíbrio cósmico. Essas mesmas ondas que mantêm todo o nosso universo equilibrado, tanto os astros físicos quanto toda a população espiritual que habita esse imenso universo. Pois sem esse equilíbrio não é possível atingir a saúde plena. Esse equilíbrio cósmico é representado por uma onda eletromagnética de alta frequência, que limpa o nosso cérebro das ondas de baixa frequência, consequentemente tranquilizando o nosso sistema nervoso central, que uma vez reequilibrado, também reequilibra o nosso sistema endócrino. Como consequência, o sistema endócrino estabilizado ele vai eliminar o estresse metabólico sobre órgãos e sistemas do nosso corpo, colaborando para a manutenção e melhora da saúde. É mais ou menos como o passe magnético que nós fazemos. Ele vem equilibrando da parte superior do cérebro a todo o nosso organismo, mantendo assim equilíbrio tanto físico quanto também perispiritual. A oração é uma forma de nos mantermos ligados a Deus, pois se fizermos uma analogia, nós veremos que o fruto não amadurece quando ele é colhido prematuramente. Da mesma forma, quando um peixe é retirado da água, ele não consegue sobreviver. Ou seja, é necessário essa interação entre a criatura e o Criador para que haja uma perfeita vida daquele que foi criado. E isso quer dizer que o homem não vive feliz fora do amor de Deus, uma vez que a oração, juntamente com a caridade, são os elos entre o Criador e a criatura, entre o homem e Deus, assim como entre a fruta e sua árvore, o peixe e a água. Então a oração é extremamente importante nesse quesito. Jesus várias vezes abordou o tema oração nas suas falas. E uma dessas falas é retratada num livro chamado Aviluz, psicografado por João Nunes Maia e ditado pelo espírito Shaolin. Nesse livro é relatado um período em que Jesus passou na cidade de Betsaida, na Galileia, cidade localizada às margens do Mar da Galileia, que dava o sustento a centenas de pescadores da região. Nessa cidade havia uma igreja em homenagem a esses pescadores, e ela era chamada exatamente de Igreja dos Pescadores. Todo dia, no final da tarde, início da noite, Jesus se reunia com seus discípulos e tratava de algum tema de interesse geral. Geralmente esse tema era provocado por um dos discípulos. Certa noite, Pedro indaga a Jesus: Mestre, qual é o valor real da oração? Será mesmo indispensável para o nosso dia a dia? Ao que Jesus responde, aonde eu farei um resumo da sua resposta.
Diz o mestre, abre aspas, Pedro, a oração devia anteceder todos os encontros dos homens, em qualquer sentido de conversação, pois ela é uma força reguladora de nossas emoções. Pedi e obtereis, esta é a lei do Senhor. No entanto, é necessário saber pedir, para que o pedido abra caminhos compatíveis com a dádiva que mora no reino do amor. Toda alma que reconhece os altos benefícios da vida espiritual e trabalha para o autoaperfeiçoamento, não despreza a oração. Tem nela uma arma que previne e que ajuda no combate a todos os tipos de imperfeições materiais e espirituais. No entanto, deveis fugir dos exageros, do fanatismo, das lamentações sem sentido, principalmente nos que já conhecem e entendem a boa nova do reino. Quando estamos orando, emitimos luz de vida, sentimos-nos felizes. A felicidade de quem ora poderá se transformar em cura para os enfermos, em alegria para os tristes, em paz para os atribulados e poder ajudar muito na aquisição da sabedoria. Então fica bastante claro como a oração nos ajuda em vários sentidos da vida. Fica bastante claro como ela pode nos tranquilizar tanto a parte espiritual, quanto a parte física, quanto a parte neurológica, quanto a parte endócrina, fazendo que consigamos manter o nosso corpo em equilíbrio. Pois, na maior parte das vezes, não é a doença que nos martiriza, e sim a preocupação com ela. É mais ou menos o que estamos passando hoje com essa pandemia, onde tantas notícias, tantos relatos de caso, descrição dos sintomas já fazem com que comecemos a senti-los. E paralelamente, muitas vezes olhamos a bula de certos medicamentos, ao lermos os efeitos colaterais, também começamos a senti-los. Então é necessário manter esse equilíbrio para evitar que somatizemos todas as informações que nós temos diretamente em nosso próprio corpo. Pois a prece é um canal de socorro divino, pois quando se ora, os remédios da coragem e da esperança são ministrados diretamente da farmácia de Deus. E nessa farmácia, além do alento, além das boas virtudes, nós encontramos também algumas advertências que não podemos esquecer nesse momento. E uma dessas advertências é a responsabilidade para conosco mesmo, para conosco próprios, aonde a responsabilidade pelo autocuidado, pelo cuidado do nosso corpo, é única e exclusivamente nossa. Portanto, devemos também atender a todas as orientações das autoridades de saúde e as autoridades sanitárias, para que possamos nos precaver nesse momento de pandemia. Então, precisamos também ajudar a Deus, aos nossos mentores, a que possam colaborar para a manutenção da nossa saúde, cada um fazendo a sua parte. E como falamos tanto em oração, nada mais justo do que terminar essa atividade com uma prece. Uma prece também dita pelo nosso Mestre Jesus, quando, na última reunião na Igreja dos Pescadores, na cidade de Betsaida, quando essa atividade ia terminar e eles iam se encaminhar para as cidades próximas para continuar o seu apostolado, novamente Pedro pede para que Jesus faça o encerramento. E após novamente abordar a questão e a importância da oração, Jesus termina com um verdadeiro poema em forma de prece, que nos leva a pensar, a analisar tudo que podemos pedir e angariar diretamente do nosso Pai Maior, que é Deus. Então ele termina fazendo uma prece onde pedimos permissão para acessar todas as virtudes do Mestre Criador, que diz o seguinte: grande força do universo, permite que tua bondade nos faça bons, que tua alegria nos faça alegres, que tua luz nos ilumine, que teu labor nos faça trabalhar, que tua perfeição nos faça melhores,
que tua sabedoria nos faça saber, e que teu amor nos faça amar, e que tu, morando em nós, Senhor, a renúncia se transforme em contentamento, a compreensão em bem-estar, o desprendimento em dever, a instrução em hábito, a educação em norma de vida, a gentileza em doação diária, e a caridade em gema divina que brilha em todos os nossos sentidos. Glória a ti, por todas as glórias do universo. Assim seja. Vamos também pedir permissão e acessar todas essas virtudes do Pai Criador e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado, excelente semana e fiquem com Deus.